Não importa o que tenha acontecido anteriormente em sua vida. Com Jesus, você sempre pode ir além. Sempre vai poder ir mais alto, mais profundo, mais longe. Sempre poderá subir a novos níveis. Não importa o que te machucou ou o que te lançou para baixo, você está aqui porque olhou para essas situações, colocou suas duas mãos no chão, apoiou em suas pernas e simplesmente se levantou. Você está aqui porque acredita que Deus tem grandes planos a realizar na sua vida. E de fato, Ele tem. Deus acredita em você e quer te elevar a níveis cada vez maiores. Ele quer te usar como nunca usou antes. Ele quer fazer de você um multiplicador, alguém que revela a sua glória e influencia as pessoas. Ele quer torná-lo um abençoador de vidas, de cidades, de nações. Ele quer te usar como um agente de transformação de vidas. Ele tem grandes planos para você. O que Deus tem para você, nenhum homem pode tirar. Não estou dizendo que a caminhada será fácil. Ao contrário, você encontrará críticos, difamadores, rebeldes e até traidores. Haverá momentos em que os desafios parecerão maiores do que você, mas lembre-se, foi Deus que te chamou. Você tem uma missão. Não venda, não troque, não negocie, mas viva-o como um presente de Deus que dá o sentido à sua vida. Hoje é o início do seu novo estilo de vida. Hoje você subirá de nível. Quem aqui, de novo, quem aqui já teve um dia mau? Ok, todos nós temos um dia mau. Eu quero mostrar a vocês um vídeo de um dia mau que eu tive, tá bom? Pode ser? Vamos lá, vamos abaixar as luzes, tocar aí, aumentar o som. Uma americana que mora no Brasil há 12 anos foi agredida na orla da Barra da Tijuca, na zona oeste da cidade. Veio um cracudo com uma barra de ferro e acertou a cabeça dela. O estado de saúde dela é grave. Ela está internada em coma no Hospital Copador. René Murdoch teve traumatismo craniano e já passou por uma cirurgia. Ela deve passar por mais 2 cirurgias. A noite foi de orações pela recuperação de René Murdoch. Quando eu vi ela, foi um choque, não há dúvida. Ela estava quase irreconhecível. As imagens foram gravadas logo após a agressão. E permanece internada em estado grave. É grave o estado de uma pastora americana que foi agredida da igreja Enquanto oramos, ela vai se levantar e voltar para ministrar nessa cidade maravilhosa. Your grace is enough, more than
Rio, a americana agredida por um morador de rua na Barra da Tijuca apresentou melhoras e já se recupera num quarto do hospital. A incrível recuperação da americana agredida por um mendigo no Rio. Mas eu tenho uma boa notícia, tá? Parece que ela saiu da UTI. E já consegue se comunicar com a família. Teve alta nesta quarta, nesta quinta-feira, graças a Deus, a americana que estava internada em um hospital da Zona Sul do Rio. Teve alta hoje a mulher norte-americana agredida a pauladas por um morador de rua no Rio de Janeiro. A americana agredida por um morador de rua no mês passado recebeu alta hoje. René Murdoch. Saiu do hospital a pastora americana que ficou quase um mês internada em estado grave depois de ter sido agredida com pauladas na cabeça por um morador de rua na praia da Barra da Tijuca. Então, se você passou por um dia mal, eu sei o que é. Eu também já passei por um dia mal. Naquele dia, eu sou alguém super otimista. Eu estava estudando, era uma sexta-feira, estava estudando lá em casa, preparando para o domingo, e eu recebi uma ligação, e era alguém que se identificou como guarda municipal, perguntou se eu conhecia uma mulher que estava andando, caminhando na praia, e que dirigia um carro vermelho, e como um bom carioca, eu perguntei, por que você quer saber se eu conheço alguém assim, né? E aí ele foi explicando que ela foi agredida, que pegou a chave, ele estava sem documento, pegou a chave do bolso dela, foi procurar o carro que a chave abria, o carro estava registrado à igreja, ligou para a igreja, eles deram o meu telefone, e aí eu comecei a acreditar nele e falou, você tem que ir imediatamente para o hospital Miguel Couto, Hospital Municipal Miguel Couto. Eu falei, tá bom. Aí eu pensei, puxa, esse pessoal exagerado, né? Pessoal, de repente ela caiu, raspou o joelho, então o que eu fiz? Eu salvei o documento, tomei banho, porque nada ruim acontece comigo, finalmente cheguei no hospital, era confuso a entrada do hospital, entrei pela porta errada, subi, parecia deserto, subi para o segundo andar e tinha aí uma médica lá, eu tinha falado pro guarda municipal que ela era americana, aí tinha uma médica lá, ela falou, você é o marido? Eu falei, sim. Aí ela falou, poxa, eu já alertei as emissoras de televisão, porque a gente queria achar o familiar, ela veio sem documento. Aí ela falou, olha, a Renê está na segunda cirurgia cerebral, estão mexendo dentro do cérebro dela, ela removeu a calota craniana, é muito sério, está aqui a aliança dela, está aqui as roupas dela todas cortadas. Aí eu falei, aí ela falou, você pode esperar ali no saguão. Eu entrei no saguão, Globo, Record, o consulado americano, departamento de Homeland Securities, tava todo mundo lá. E enquanto eu estava tentando entender o que estava acontecendo, veio um homem com um cooler,
tipo, né, aqueles coolers de ir para a praia, levar as Coca-Colas. Aí ele falou, eu preciso que você assine isso aqui. Eu falei, o que é isso? Eles falaram, aqui está o crânio da sua esposa, está aqui no cooler, a gente tem que levar lá para o banco de ossos. Eu falei, peraí, que eu saiba, ela não está morta ainda, eu não estou doando nenhuma coisa aqui, não, isso aqui é padrão. Eu falei, para mim não é padrão não. É um dia intenso, mas olha esse versículo aqui, que eu quero que você escute esse versículo. Eu vou ler para vocês, Efésios capítulo 5, versículo 15 e 16, não está no meu PowerPoint isso, tá? Isso aqui é tudo bônus, tudo a mais aqui. Efésios 5, versículo 15, diz o seguinte: tome cuidado como você vive, não como um insensato, mas como sábio, aproveitando ao máximo toda a oportunidade, porque os dias são maus. É impressionante, o que a Bíblia está dizendo é que dias maus geram grandes oportunidades, e eu vou acrescentar o que eu acho, se você permitir. Dias maus geram grandes oportunidades se você atravessar corretamente o dia mau, se você atravessar com cabeça erguida, se você atravessar sabendo que Deus vai mover, se você atravessar aprendendo e recebendo a fé de Deus, porque fé não vem de nós, é um dom de Deus, Efésios 2, 8, 9, 10, se você atravessar corretamente, Deus vai te trazer um level up muito grande mesmo. Quantos de vocês querem isso para a sua vida? Se você atravessar corretamente. Então eu quero encorajar vocês, hoje, olha o que aconteceu, como consequência daquilo que foi terrível. Eu espero que ninguém aqui passe nem por nada similar a isso, mas a consequência foi, de repente a nossa igreja começou a encher que nem nunca antes. Eu comecei a postar, Deus falou comigo naquele dia, Ele falou, eu falei, Deus, o que eu faço? Eu senti Deus falar comigo, o que você tem na sua mão? Foi a pergunta que Deus fez para Moisés, uma vara. Foi a pergunta que André fez para o garoto com os pães e os peixes. O que você tem na sua mão? Só temos aqui 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso diante de tanta gente? Muitas vezes nós não percebemos o que nós temos em nossa mão, mas Deus quer pegar o que a gente tem na nossa mão, mesmo que seja insignificante, e unir com o poder extraordinário, poder ilimitado dele, para fazer algo grande. Mas Deus quer usar você mesmo num dia mau, Ele quer usar a sua vida mesmo num dia mau. Então eu perguntava, mas Deus, o que eu posso fazer? Eu não sei operar, eu não sei fazer cirurgia cerebral, e eu nem sei quem está operando a Renê. Eles estão lá, são pessoas desconhecidas, não tem influência nenhuma nesse hospital. O que eu faço, Senhor? O que eu faço? E foi muito claro, você pode liderar um movimento de oração e de intercessão. Então eu entendi isso. Então eu fui lá, falei com a Globo, depois eu falei com a Bandeirantes, depois falei com a Record, comecei a profetizar na televisão. Alguns deles até passaram pedacinhos da profecia, como vocês viram ali. Ela vai se levantar e ela vai voltar a caminhar nessa cidade maravilhosa, e ela vai ministrar nessa cidade. Mas naquele dia o prognóstico era de que ela nunca ia sair do hospital, 62% de chance que ela ia morrer em 2 semanas, e 92% de chance que ela teria um prognóstico negativo, que a definição no programa de computador que faz prognósticos ali do hospital é chamado crash test, geralmente para acidente de moto, de carro, mas o prognóstico era que 92% de chance que ela teria home care para o resto da vida, nunca sairia de cama, ou então ela morreria em até 2 semanas. Mas eu sabia que Deus podia fazer algo além, então comecei a profetizar com todas as emissoras. E olha o que aconteceu, num tempo recorde, 30 dias, ela voltou para casa. Ela passou 2 anos de recuperação, mas ela voltou para casa em 30 dias.
E lá em casa foi no dia de ação de graças, todas as emissoras foram lá para minha casa, comeram ação de graças americano, e foi maravilhoso. E eles viram, e o Brasil todo que assistiu, viu um milagre ao vivo. Os evangélicos oraram, os católicos rezaram, os macumbeiros, não sei exatamente o que eles fazem, mas eles estavam, todo mundo querendo que a Renê recuperasse. E hoje a Renê viaja o mundo todo. Ela está na Daystar Television lá nos Estados Unidos. Ela prega através dos Estados Unidos, através do Brasil. Ela prega para mais pessoas do que eu prego. Toda semana ela está em algum lugar, às vezes mais do que um lugar. Deus mudou a nossa história por causa disso. Deus mudou a nossa história por causa disso. Porque dias maus, se você atravessar corretamente, produzem grandes oportunidades, se você permitir. Então todo mundo aqui levantou a mão quando eu perguntei quem passou por um dia mau. Então todos vocês estão prestes a ter um level up. Se você passar pelo dia mal, se você passar incorretamente, Deus é misericordioso. Ele vai te dar uma segunda chance, mas eu prefiro não ter uma segunda chance, tive que passar de novo por esse dia mal, então eu quero level up assim que eu puder, né? Então, eu só quero encorajar você, quando você estiver passando por um dia mal, não se esconda, tá? Fé não é negar o que você vê. Muitas pessoas leem um versículo em Hebreus 11 e eles pensam que fé é não ver as coisas. Fé não é não ver as coisas. Fé vê tudo que todo mundo no natural vê, mas fé é ver o que os outros veem, mas fé é ver também o que os outros não veem. Fé, você não tenha medo de você perder a sua fé porque você escutar um relatório negativo. Não é um relatório negativo que vai roubar a fé, porque foi Deus que deu a fé para você, é um dom de Deus, não vai ser roubado por isso. Fé não é negar o que os outros veem, fé é ver o que os outros veem, mas ver além do que os outros veem. O médico lá falou que a Renê ia morrer em 2 semanas, que ela nunca ia sair do hospital. Ele via um nível de verdade, mas nós conhecemos a pessoa que é a verdade. Nós podemos ver os médicos têm um nível de verdade, não precisa negar. Você pode ficar de cabeça erguida, olhar direto no olho de qualquer coisa e saber que aquilo tem um nível de verdade, mas nós conhecemos a pessoa que é a verdade. Nós conseguimos ver além do que tudo isso que eles veem. Então, quando você enfrentar o dia mal, e eu já tive outro, já tive assalto. Quantos de vocês conhecem a reputação do Rio de Janeiro? É maravilhoso o Rio de Janeiro, eu amo lá, é seguro, me sinto completamente seguro. Já tive assaltante entrar na minha casa, arma na cabeça, falar que ia estuprar a minha esposa, levar meu filho, mas sempre olhando direto no olho, até dele. Eu falei, olha, se você tocar nela, eu vou te matar, ou então você vai me matar e vai ser agora. Aí ele falou, não, tudo bem, eu não vou tocar nela não, mas me dá seu dinheiro. Aí eu falei, tudo bem, eu tenho 20 reais. Aí ele nos amarrou, vasculhou a casa toda, 1 hora ficou dentro de casa e foi embora com o meu carro, com algumas coisas, mas tudo tranquilo. Fique sabendo que você pode passar por qualquer momento difícil com cabeça erguida, olha direto para isso, e os que os outros falam tem um nível de verdade, mas você conhece a verdade, que é além. Por isso você vê o que os outros veem, você não precisa se esconder disso, mas você consegue ver além do que tudo os outros veem. Amém, pessoal? Então, por que é importante? Como é que é passar por um dia mau? Um dos segredos, uma das coisas que é crítico num dia mau é você entender o que é ordem, tá? Esse livro aqui, Ordem e Progresso. Uma das coisas, não é a única coisa, mas uma das coisas que é crítico é ordem. O problema é o seguinte, você chega no dia mau e está tudo em desordem e você tenta organizar às pressas, não dá certo. Eu quero falar com vocês sobre ordem que é transformador. Quero te mostrar na Bíblia um princípio
que é totalmente transformador, um princípio que muda toda a métrica de como você vive, porque nós começamos a entender uma maneira que Deus move, e Ele move, é um princípio bíblico, tá? Em Gênesis, e tá através da Bíblia. Nós não temos tempo para ler todos os versículos em toda a Bíblia, mas eu quero te mostrar uma mostragem desse princípio através da Bíblia. Eu quero que vocês, alguns anos atrás, eu estava em casa, era um sábado, e sábado para pastores é um dia estressante, tá? Quem aqui é pastor? Ok, vocês que não são pastores, por que sábado é um dia estressante? Porque no dia seguinte, os pastores, pelo menos pastores que pregam, tem uma prova, e tem uma igreja cheia de auditores que estão olhando assim, estão avaliando o nível da sua pregação. Então, sábado é aquela pressão, E nesse sábado, a Renê estava doente, ela nunca fica doente, a não ser que leva uma paulada na cabeça, mas normalmente ela não fica doente. Mas esse dia, 2 dias ela estava doente de cama. Eu estava lá no quarto orando a Deus: Senhor, preciso de uma palavra sua, Senhor, pelo amor, eu não sei se dá para falar isso para Deus, mas Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, eu preciso de uma palavra. Eu não quero chegar no culto amanhã e parecer um bobão. Eu não quero, eu preciso de uma palavra sua, porque eu preciso que a vida das pessoas seja impactada. Senhor, fale comigo. Aí eu ajoelhei, eu deitei no chão, deitei na cama, fiquei de pé, fiquei andando, botei música, botei Hillsong, depois eu botei Toque no Altar, aí fiz de tudo, Deus, e mais nada. Aí Deus falou assim: não, nada, não ouvi nada. E o estresse aumentando, o dia, sábado passando, domingo seguinte de manhã: Senhor, o que eu faço? Senhor, o que eu faço? Aí tentei procurar outras palavras que eram de revelação passada, não consegui, tentei de tudo, e aí finalmente eu falei: Senhor, eu não sei o que eu vou fazer. Aí eu desci, minha casa era de 2 andares, desci, fui para a sala, e olha o que eu vi na minha sala. Eu tenho 4 filhos. A Júlia, minha filha mais velha, ela estava com uma escova, e ela estava segurando a escova ao contrário e fingindo que era um microfone, e ela estava cantando um louvor. Ela não é fantástica de cantar, mas ela estava cantando o louvor. Eu sei que era fantástico para ela e para Deus também. E ela estava cantando esse louvor. Na mesma sala, meu filho Micah, ele estava jogando Xbox, e ele estava jogando aquele jogo super violento de tiro. E estava aquele tipo de jogo que evangélico não devia jogar, e ele estava lá matando sangue para tudo quanto é lado, e aí na mesma sala, minha filha Caroline, ela estava tocando o teclado, estava tocando um louvor no teclado, só que era um louvor diferente que a Júlia estava cantando, mas era ao mesmo tempo. E ela estava tocando lá. E aí meu filho caçula Ethan, ele tinha 1 ano e meio naquela época, e ele estava, eu não sei como ele conseguiu, eu acho que ele deve ter aberto a geladeira e escalado as prateleiras e pego um iogurte, e de algum lugar ele arrumou uma colher e furou a tampa do iogurte, e ele estava comendo 30% do iogurte, porque 70% do iogurte, ele estava nu, exceto a fralda, estava descendo como se fosse pela barba de Arão, mas era assim, sabe como o nenê tem aquele barrigão, né? E estava descendo aqui devagarzinho pela fralda, e ele estava feliz da vida, estava assim, andando assim, sorrindo, com aquele teclado, louvor, explosões, e estava pingando, 70% do iogurte estava pingando no chão. E aí por trás dele tinha o outro, o Josh, que é o meu labrador chocolate, é um cachorro que nós temos, e ele estava também feliz da vida, porque ele estava lambendo o chão, lambendo todo aquele iogurte, lambendo lá. E aí por trás do Josh
eu estava descalço e eu estava andando ali em cima daquele, e estava colando naquela mistura de iogurte com baba de cachorro. E aí, aí eu olhei para a cozinha, 6 pessoas na família, um cachorro, um gato, uma tartaruga, uma calopsita, e eu nem lembro mais o que tinha. E tinha uma pilha de pratos, que assim era um milagre de engenharia, que não tinha caído. E aí eu falei, já basta. Aí eu falei, hey, chamei todo mundo, mandei os filhos ficarem alinhados, expulsei, dei um chute no cachorro, expulsei de casa, tranquei a porta, falei, olha, aqui, agora vamos fazer o seguinte, ou pode louvar cantando, ou pode tocar o teclado, se for junto é a mesma música, não, Xbox não ao mesmo tempo. Aí eu peguei o Ethan, ele não entendeu, né? Peguei o Ethan, dei banho nele, botei ele para dormir, depois eu desci e lavei o piso. E eu nunca faço essas coisas, né? Eu aprendi quando a Renê estava no hospital, mas isso aqui era antes. Aí eu fui lá, fiz a louça, que também nunca faço isso, fiz a louça, limpei tudo, bebi uma água, fui, tomei banho, fui para o quarto, abri a Bíblia, e eu falei, eu vou ler em Gênesis. E olha o que eu li, olha só, isso aqui é incrível, olha o que li. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1, é o primeiro versículo da Bíblia. Diz o seguinte, no princípio Deus criou o céu e a terra, maravilha. Aí versículo 2 diz, a terra era sem forma e vazia, e trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. É uma imagem do que estava lá, é uma imagem da nossa vida sem Cristo, é uma imagem do ser humano sem Cristo, e é uma imagem do que estava ali na minha sala até eu organizar. Era trevas, trevas cobriam a face do abismo. Era assim a minha casa naquele dia, era horrível. E olha o próximo versículo. Versículo 3, Deus falou, haja luz. E versículo 4 diz, Deus viu que a luz era boa, e Ele separou a luz das trevas. Olha o que Deus começou a fazer. Deus amou aquele lugar, trevas, aquele lugar em total desordem. Então Ele gerou luz, mas depois de gerar luz, Ele começou a organizar. Ele falou assim, trevas, vocês vão ficar para cá, e nós vamos chamar você de noite. E a luz, você vai ficar para cá, e nós vamos te chamar de dia. Depois ele falou, mar, água, você vai se ajuntar aqui, e nós vamos te chamar de mar. E terra, você vai ficar aqui nesse canto, e nós vamos chamar de terra. E firmamento, você é o céu, e nós vamos manter você aqui, e você vai ficar aqui. Ele organizou tudo. E Deus pegou e gerou ordem num lugar onde não havia ordem. Vocês estão vendo isso? Ele pegou um lugar de total desordem, parecida com a minha vida antes de Cristo, parecia com a minha sala de estar, parecia com minha mente, que eu estava tentando pegar uma revelação de Deus. Estava tudo desorganizado, tudo sem ordem, e Deus organizou. Olha o que é muito importante aqui, é um princípio claro. Ordem sempre precede multiplicação. Antes que Deus gerou qualquer coisa que pudesse se multiplicar, Ele gerou ordem. Vou falar de novo isso. Antes que Deus gerasse os vegetais que têm sementes, antes que Deus gerasse os animais que se multiplicam de acordo com a sua espécie, antes que Deus gerasse o ser humano que também se multiplica, antes que Deus pegasse o poder dele e inserisse dentro de vida para que a vida pudesse replicar a criatividade de Deus, antes disso Deus gerou ordem. Por quê? Porque ordem é proporcional ao nível de
multiplicação que você vai ter. Ordem é proporcional ao nível do poder criativo de Deus que Ele vai ceder a você. Tá? Você multiplica porque Deus cede essa unção de multiplicação para a sua vida. Toda a vida se multiplica porque Deus cede essa autoridade para ser multiplicada, mas Deus nunca cedeu essa autoridade até ter ordem estabelecida, até ter ordem, e continuou, firmamento, tudo aí continuou. Agora você fala assim, mas isso é só no livro de Gênesis, isso também tem em outros lugares, está através da Bíblia, mas vou te mostrar mais um lugar que isso se encontra na Bíblia. Em Lucas capítulo 9, versículo 13, diz o seguinte: ele porém respondeu, deem vocês, isso aqui é a multiplicação dos pães e dos peixes, deem vocês, Jesus falando, algo para comer. E eles disseram, temos apenas 5 pães e 2 peixes, a menos que compremos alimento para toda essa multidão. Ali estava cerca de 5.000 homens. Mas ele disse aos seus discípulos, faço-nos sentar em grupos de 50. Jesus falou para organizar aquela multidão, talvez 15.000 pessoas, 5.000 homens. Talvez 15.000 pessoas, talvez 20.000 pessoas, não sei quantos filhos eles tinham, mas graças a Deus hoje em dia a gente não conta só homens, né? Mas e aí ele organizou. Alguém aqui já viu aqueles vídeos das Nações Unidas tentando distribuir comida no Haiti? Alguém aqui já viu aqueles vídeos da Etiópia ou da África, pessoas morrendo de fome e os soldados distribuindo aqueles sacos de arroz, e pessoas arrancando aqueles sacos, quebrando os sacos, arroz caindo pelo chão, pessoas pisando em cima, destruindo tudo que é a provisão deles por causa de falta de ordem. Já viu isso? Jesus decidiu organizar e gerar ordem antes que houvesse multiplicação. Se você ler e estudar essa passagem, você vê que a multiplicação não aconteceu na mão de Jesus, aconteceu entre a mão dos discípulos e o povo, na interface da mão dos discípulos e o povo é que foi multiplicando a comida. Mas, de novo, não aconteceu até que ordem fosse estabelecida naquele ambiente. Jesus estabeleceu ordem e aí Deus cedeu o poder dele de multiplicação, porque multiplicação é proporcional a ordem que é estabelecida, e esse é um princípio que nós vemos através da Bíblia. A gente vê esse princípio. Quando eu morava nos Estados Unidos, eu me formei em engenharia, e depois de 4 anos trabalhando como engenheiro, a minha igreja, que era uma igreja bem grande, a maior igreja da cidade lá, nos Estados Unidos, Baton Rouge, ligaram para mim e falaram assim, você gostaria de trabalhar na igreja? Eu falei, depende, né? O que eu faça? Depende. Eles falaram, nós queríamos que você fosse o diretor financeiro e o chief of staff da igreja. A igreja tinha 250 empregados, tinha escola, tinha rádio, tinha televisão, canal de televisão, tinha editora, tinha um monte de coisas. Aí eu falei, tá bom. E aí 2 semanas depois que eu comecei a trabalhar naquela igreja, 2 semanas, um dos contadores, que tinha 5 contadores que trabalhavam para mim, um deles, o chefe dos contadores, veio assim, ó, falou, a gente tem um problema. Eu falei, ok, qual é o problema? Falou, olha, sexta-feira os cheques que a gente emitiu para os funcionários, para o pagamento dos funcionários, vai dar tudo sem fundos. Eu falei, o quê? Ele falou, o cheque que a gente deu, 250 cheques de pagamento para os funcionários que a gente deu aqui, sexta-feira, quando eles tentarem pegar, sacar ou depositar esse cheque, vai dar cheque sem fundo. Eu falei, isso acontece sempre? Ele falou, não, nunca aconteceu em 40 anos da igreja. Eu falei, agora justamente no dia que 2 semanas de trabalho, o que eu faço? Aí eu perguntei, quanto é? Aí ele falou, não sei. Eu falei, poxa, você é o contador. Aí eu liguei para o pastor, falei, pastor, preciso ir lá conversar com o senhor. Fui lá na casa dele e eu expliquei a situação para ele. Ele falou, Philip, olha o que nós vamos fazer. Eu preciso que você descubra exatamente
quanto dinheiro e tudo que a gente tem, exatamente o que nós temos. E eu preciso que você descubra exatamente o que nós precisamos. E aí nós vamos liberar a nossa fé pela diferença. Mas até saber exatamente o que a gente precisa e exatamente o que a gente tem, nós não sabemos nem como liberar a nossa fé. Eu falei, ok. Eu fui lá, trabalhei o dia todo com todos os contadores. Finalmente nós descobrimos que nós precisávamos, naquela época, de $100 mil. Naquela época, hoje seria $200 mil, talvez um pouco menos, mas em torno de $800 mil a gente precisava daqui a 2 dias. E quarta-feira passou, não ia ter mais oferta, não ia ter mais culto. Aí eu voltei para lá, eu falei, olha, a gente precisa desse valor. Ele falou, tá bom. Então, ele segurou na minha mão e orou. E eu fiquei lembrando, puxa, ele dá o testemunho de que nunca pagou nada atrasado. Que eu vou fazer? Eu falei, amém. Eu orei com ele, amém. Aí eu voltei, naquele mesmo dia, chegou um empresário, e ele falou, ele não me conhecia, mas ele falou, você é o diretor financeiro? Eu falei, sim. Ele falou, olha, eu não queria esperar, eu tenho um dízimo que eu esqueci de dar. Eu falei, tá bom. Aí eu fui ver $100 mil. Eu falei, não esqueça de novo. A próxima vez dá na hora certa. Depositamos, resolveu o problema. Por quê? Porque ordem, o nível de ordem é proporcional a Deus ceder o poder dele de multiplicação. É proporcional a Deus pegar o poder dele e ceder. Quantos de vocês querem que Deus permita o poder de multiplicação, de criatividade, de unção dele que flua através da sua vida? É proporcional à ordem que você permite, que você estabelece na sua vida. Olha outra coisa interessante. Ordem é proporcional. Ordem também não só precede multiplicação, mas ordem precede o conceito da semente. Antes que Deus gerasse o conceito da semente, ele organizou a terra, porque a semente é a essência de Deus liberar, dele ceder, ou dele delegar a autoridade de multiplicação dele. A semente é isso, Deus delega a autoridade dele para algo. Antes que isso possa acontecer, tem que haver ordem. Quem aqui é fazendeiro? Ótimo, então posso falar o que eu quiser, que ninguém levantou a mão. Olha aqui, quem aqui pode ir lá fora e plantar uma semente de cupuaçu e crescer uma árvore de cupuaçu aqui em Blumenau? Cresce cupuaçu aqui? Então é rei de fruta, tá bom? Kiwi cresce? Banana? Banana cresce? Eu estou fora da minha geografia aqui. Berries não cresce. Ok, então você quer crescer blackberry, né? Não cresce. Você quer crescer aqui, deixa eu ver, morango. Tem aqui uma... Vocês estão estragando o meu exemplo. Caju cresce? Não. Se eu te der um caju, falar assim, planta um caju, não cresce. Sabe por quê? Porque nós temos um conceito errado de semente. A gente pensa assim, você pega uma semente, planta, vai crescer. Não é porque a gente é evangélico e aquilo flui com a nossa teologia do evangelho, né? Pega a semente e ela cresce. Mas pense sobre isso, porque na realidade, para semente crescer, tem que ter um nível extraordinário de ordem. Todos nós no jardim de infância pegamos um feijãozinho, botamos no algodão, botamos água no algodão, vimos cresceu um pouquinho e aí morreu, porque a gente esqueceu de aguar e acabou a ordem para aquilo, a gente jogou fora, foi para o lixo, não é verdade? Alguém aqui virou fazendeiro de feijão depois de plantar aquela semente de feijão? Ninguém aqui fez isso. A gente viu, gostou, depois a gente matou aquela semente, a gente matou aquela plantinha, coitadinha dela. Todos nós fizemos isso. Porque uma semente precisa de um nível
nível extraordinário de ordem para ela crescer. Tem que plantar no tipo de solo certo, tem que plantar na época certa, tem que plantar com a temperatura certa, tem que plantar com água certa. Água de mais mata, água de menos mata. É impressionante. Para uma semente crescer, tem que ter um nível extraordinário de ordem. Pense sobre isso. As histórias dos ingleses que saíram da Inglaterra e foram lá para os Estados Unidos. Um dos barcos deles, foram vários, mas um dos barcos, eles saíram da Inglaterra cheio de uma promessa de uma vida melhor. Saíram 126 pessoas nesse navio. Demorou 3 meses para atravessar o Oceano Atlântico. E quando chegaram lá perto de Boston, estava no meio do inverno, muito frio. Pessoas de Blumenau pensam que é frio aqui, não é igual lá. Frio, assim, frio, loucamente frio. Eu estava em Chicago, que é mais frio ainda do que Boston, mas estava em Chicago, 22 graus abaixo de zero. Gasolina congela. E eles chegaram lá tão frio que eles não conseguiram sair do barco. Atravessaram 3 meses. Você pensa assim, estou doido para terra firme. Não, eles não, porque eles morreriam instantaneamente saindo de lá, porque não tinha abrigo nenhum. Ficaram no barco mais 3 meses. Finalmente, quando saíram do barco, 6 meses depois, sabe quantos estavam vivos? 35. 126, 35. E eles saíram e eles foram colonizar os Estados Unidos com tecnologia agrícola da Europa. E eles falam assim, vamos plantar trigo, vamos plantar as coisas que dá na Europa. E não sabiam a época, não sabiam exatamente a época, não sabiam, foi um desastre, Um desastre, porque o conceito de semente não é como o evangélico pensa, planta, não, o conceito de semente precisa de um nível extraordinário de ordem para dar certo aquela semente, Eu conheço vários bilionários, vários, e eu conheço 3 deles que hoje não tem dinheiro nenhum e um que está preso, e a história deles puxa, como Deus permitiu isso acontecer comigo, quando eu dei $1 milhão para fazer uma cruzada evangelística com Reinhard Bonnke lá na África, e assim, centenas de milhares de pessoas entregaram a vida a Jesus, e eu dei o dinheiro para isso. Por que isso aconteceu? Porque ordem, se você roubar o dinheiro, não importa se você deu para Deus, você vai ser preso. Se você, não é só a semente, não nega todas as outras coisas da sua vida. E olha, empresário, escute, eu não quero ofender ninguém, quero que vocês me convidem de volta. Mas a realidade a semente e o poder de Deus multiplicador é proporcional ao nível de ordem. E se você não tiver ordem na sua vida, você pode ter crescimento rápido e curto, mas não vai ser duradouro. Deixa eu mostrar um outro exemplo aqui. Tantos exemplos aqui. Ordem precede progresso. De novo, em Êxodo, capítulo 18, tem uma história sobre Moisés e a história sobre Jetro. Vocês conhecem essa história talvez, mas nessa história você vê que ordem precede progresso. Em versículo 2, de Êxodo 18, versículo 2, você vê que Moisés tinha se separado da sua esposa. O casamento de Moisés estava em desordem. Olha o que diz aqui: Moisés tinha mandado Zípora, sua mulher, para a casa do seu sogro Jetro, que a recebeu junto com seus 2 filhos. Eu sei como Moisés se sentiu. Deus me chamou, eu tenho um chamado, eu estou liderando esse povo de Israel. Deus falou comigo e a minha esposa, não aguento mais, sai daqui, vai para a casa do seu pai, leva os filhos que eu estou tão ocupado. E a família de Moisés, ele separou. E aí Jetro, um homem sábio em muitas áreas,
versículo 5, Êxodo 18:5, Jetro, o sogro de Moisés, veio com seus 2 filhos, a mulher de Moisés, e encontrou no deserto, onde estava acampado, perto do monte de Deus. Então Jetro trouxe de volta a esposa e os filhos. Mas olha, para você ver o nível de desordem na vida de Moisés, quando ele está separado da esposa, não sei quanto tempo. Eu estou separado da minha esposa hoje. Amanhã, para eu voltar para casa, na minha mente está assim, quero chegar lá, porque eu quero ver a Renê, porque eu um dia sem ela, eu estou querendo ver ela, mas Moisés não, olha o nível de desordem, versículo 7, Jetro veio com a esposa e com os filhos, versículo 7, Moisés saiu ao encontro da esposa, não, do sogro. Ó. E aí, ele curvou-se e beijou-o. Ele foi lá, a esposa está lá separada dele, e ele vai e beija o sogro. Eu nunca beijei meu sogro. Especialmente não ele. E aí, trocaram saudações, ele e o sogro. E depois, isso aqui é louco, isso aqui é loucura. Depois, Moisés levou o sogro para a tenda dele. Olha só, ele levou, que doideira. Está separada a esposa volta, em vez de falar com a esposa, fala com o sogro, beija o sogro, se curva diante do sogro, conversa com o sogro e fala assim, sogro, vamos para a tenda? Esquisito pra caramba. Por quê? Por que ele fez isso? Porque a vida dele estava totalmente fora de ordem. Quando nossa família está fora de ordem, está tudo fora de ordem, sabia disso? A família de Moisés estava fora de ordem, e aí não só a família, mas você vê depois, Jetro analisa o ministério de Moisés, o ministério de Moisés está fora de ordem. Aí ele analisa o tempo de Moisés, e o tempo de Moisés está fora de ordem. Ele analisa a influência, um monte de coisas, ele analisa e está tudo fora de ordem. Aí ele fala, só a segunda vez na Bíblia que esse texto está em versículo 17, diz, respondeu o sogro de Moisés, o que você está fazendo não é bom. Segunda vez na Bíblia que o termo não é bom acontece. Primeira vez com Adão e aqui com Moisés não é bom. E aí Jetro gera organização, e essa organização na família de Moisés, organização com os filhos, família com o relacionamento dele com os filhos, organização com o relacionamento com a esposa, organização no tempo, organização, a consequência, qual é a consequência? A consequência é a maior revelação de Deus para um ser humano. Capítulo 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Mais revelação de Deus do que qualquer revelação até aquele momento para qualquer ser humano. Você vê em capítulo 20 os 10 mandamentos, depois você vê o tabernáculo, você vê a mesa dos pães da presença, você vê os utensílios, você vê o candelabro, você vê o altar de incenso, você vê lá fora a bacia falando sobre santificação, você vê o altar do holocausto falando sobre o sacrifício de Jesus, você vê o santo lugar, depois o santo dos santos, você vê a arca da aliança, você vê o peitoril do sumo sacerdote, você vê os utensílios, uma coisa após outra de incrível revelação. Por quê? Porque ordem precede revelação, ordem precede Deus passar o que Ele tem para você. Agora, eu estou terminando aqui, e tenho muito mais para falar, mas escute isso aqui. Um dia, aqui em Blumenau, algo aconteceu. Tinha um membro da ABA que estava em casa assistindo Netflix, um seriado. Não sei qual seriado, mas estava assistindo um seriado lá, Netflix. No mesmo dia, tinha uma senhora de outra igreja. Ela estava um quarteirão da casa do membro da igreja, a igreja ABA. E ela estava ajoelhada, orando. Ela estava falando assim, Senhor, eu não sei o que eu faço, Deus. Senhor, eu não tenho como cozinhar, não tenho gás, não tenho dinheiro para comprar mais gás.
Senhor, meu filho e eu não temos nada para comer. Senhor, pelo amor de Deus. Senhor, por favor, Senhor, eu não sei o que eu faço. Senhor, me ajude, Senhor. Me ajude, Senhor. Senhor, por sua misericórdia, Senhor, supra um escape, supra alguma solução, Senhor, pelo amor de Deus. Naquele mesmo momento, o membro da aba estava assistindo, bem no momento bom daquele seriado, e o Espírito Santo falou com ele: desliga Netflix. Aí ele, igual o membro da Elan Church, a minha igreja, ele falou assim: deixa eu botar na pausa para ver se realmente é Deus, né? Ele pausou, e aí Deus falou assim: você tem aquele botijão de gás? Pegue o seu botijão de gás, atravesse a rua, desce o quarteirão e bata na porta daquela senhora lá e vê se ela precisa de gás. Então ele falou: tá bom. Deixou na pausa, pegou o botijão de gás, saiu de casa, atravessou a rua e ele chegou lá na casa de uma senhora e foi assim: olá, querida, por acaso a senhora está precisando de gás? E assim, ela começou a chorar, Senhor, obrigado, Jesus, obrigado, Senhor, o Senhor foi fiel, Senhor, obrigado, Senhor. Aí ele deixou lá o botijão de gás e ele voltou para assistir o Netflix. Agora, naquele dia, grande milagre, certo? Mas teve 2 milagres naquele dia. O primeiro milagre é aquela mulher recebeu um livramento incrível para ela e para a família dela. Mas o segundo milagre foi quando Deus decidiu operar através da vida de um crente. Qual dos dois você quer ser? Você quer ser a pessoa que recebe o milagre de Deus? Ou você quer ser a pessoa que entrega o milagre de Deus? Qual dos dois você quer ser? Eu também quero ser o segundo. E por quê? Porque Deus faz 2 tipos de milagres. Ele só faz 2 tipos de milagre. O primeiro tipo de milagre, ele age em sua misericórdia, em seu amor, e ele toca na vida de alguém. Ele pega, trevas sobrevoam a face do abismo, e o Espírito Santo está sobrevoando também, e vendo, e Deus ama ajudar, e Deus ama investir, e Deus ama jogar luz onde tem trevas. Ele ama fazer isso. É o primeiro tipo de milagre. A mulher estava desesperada, precisava de um botijão de gás. Esse tipo de milagre, Deus sempre vai fazer e não exige ordem nenhuma. Só exige alguém que clama ao Senhor. Todo mundo que clama ao Senhor, Deus vai chegar e dar o que precisa, porque Ele ama, porque Ele é misericórdia, porque Ele é bom. Mas isso não é o que Deus mais ama fazer. O que Ele mais ama fazer é ensinar para os seus filhos, nós, o que é uma vida abundante. Uma vida abundante é onde o poder dele é delegado através de nós, e nós trazemos esses milagres à vida dos outros, e nós suprimos também a nossa vida com isso. Esse tipo de milagre é proporcional à ordem. Entendeu? Deus, se você estiver em desespero, Deus vai te ajudar porque Ele é bom, mas Ele não vai poder usar você para fazer grandes coisas, porque isso é proporcional à ordem, porque o poder de Deus, ele move e é proporcional à ordem, é o conceito da semente. Vou te mostrar o último princípio e nós vamos orar, e eu creio que Deus vai tocar na vida de muitas pessoas aqui. Ordem precede abundância. Ordem precede a abundância. Abundância significa ter dinheiro de sobra, significa ter tempo de sobra, significa ter paixão de sobra. Sabe o que acontece? O mundo nos ensina a usar tudo. O mundo tem cursos de como você gerenciar o seu tempo para que você não desperdice um segundo, porque você consome todo o seu tempo com você. Tem cursos de cuidar de dinheiro que te ensinam a cuidar de tudo, e você consome tudo em você. Isso nunca foi o propósito de Deus. Deus sempre quis que você tivesse abundância. Significa que você tem pão ao que come e semente ao que semeia. Significa que você tem para você e você tem de sobra. Existe um princípio no livro de Levítico chamado princípio de margem. Em Levítico
19, versículo 9, diz assim: quando fizerem colheita da sua terra, não colham até as extremidades da sua lavoura, nem ajunte espigas caídas na sua colheita, não passem 2 vezes por sua vinha, nem apanhem as suas uvas que tiverem caído, deixem-nas para o necessitado e para o estrangeiro, eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Deus estava falando assim, no seu campo, não colha até as extremidades, deixe para as outras pessoas, deixe para o órfão, para a viúva, para o estrangeiro, deixe. Quando você tirar, não passe 2 vezes, deixe algumas coisas caídas lá para os outros. É o princípio de margem, é o princípio, quando você pega o papel, não encher o papel de letra até o final, você deixa uma margem, porque margem é o princípio da abundância. Vocês estão entendendo? Margem é o princípio da abundância. Isso é ordem em sua vida. Significa que às vezes a gente tem que tomar um passo para trás e não gastar tudo. Significa que a gente tem que tomar um passo para trás. Olha, o conceito de dízimo é ligado ao conceito de semente, ligado à ordem. Sabe, em qualquer igreja tem uma porcentagem grande de pessoas que não dizimam. Tem uma porcentagem grande de pessoas que não dizimam. A Bíblia diz que se você não dizima, você está roubando a Deus, né? Malaquias, roubando a Deus. Mas as pessoas da igreja que não dizimam, elas não pensam e não se sentem como ladrões, e a gente está sentado do lado delas e a gente não sente que ela é ladrão também, porque basicamente ela não é ladrão, ela não dizima, não faz de mal, não faz por mal, faz por desordem. Não faz porque fala assim, eu vou roubar de Deus, e em vez de eu dizimar, eu vou comprar uma televisão LED curva, assim, a minha plana não é boa, antigamente plana era bom, agora curvo, invertido assim, que é bom, né? Eles não falam assim, simplesmente falam assim, não deu, esqueci, puxa, não tenho dinheiro. Por quê? Porque Deus deu o dízimo. Deixa eu falar sobre o que é importante no dízimo. Sim, dízimo é 10%, mas 10% não é a coisa mais importante do dízimo. O mais importante do dízimo é que é a primeira parte. Porque quando você dá a primeira parte para Deus, isso força você a colocar as suas finanças em ordem. Você não pode, quando você dá a primeira parte a Deus, você força você a ter ordem. Muitas pessoas não sabem quanto tem, não sabem quanto gasta, especialmente empresários. Não sabem quanto ganha, não sabem o que é lucro, não sabem como dizimar, porque nem sabe o que é lucro. E assim, eu não sei, dá uns R$50. Não tem mínima ideia. Por quê? Por maldade, por ter assim o espírito de Judas, que meteu a mão nas coisas do ministério? Não, porque ele é desorganizado. É desorganizado. Escute, você quer a abundância financeira? Ordem precede a abundância financeira. Quando nós entendemos, ordem precede até semente. Ordem precede isso. Agora, quero orar por vocês. E eu creio que Deus vai fazer grandes coisas aqui na vida de vocês. Deixa eu começar fazendo uma pergunta aqui. Todo mundo levantou a mão quando eu perguntei se alguém tinha passado por um dia mau, porque todo mundo passa e nós vamos passar futuramente. Mas alguns de nós, e talvez não sejam muitos, mas alguns de nós estamos passando por uma batalha agora. Talvez seja na área da saúde, talvez seja na área financeira, talvez seja em outra área. Talvez na área de relacionamentos com sua esposa, com seu marido, talvez com um ou mais dos seus filhos. Você está passando por uma batalha hoje, uma batalha verdadeira. Eu quero ser bem claro, falei sobre ordem, independente se você fala assim, mas minha vida está sem ordem. Não importa, porque Deus não precisa de ordem para atuar ao seu benefício. Ele ama você, Ele vai atuar, Ele faz pelo amor dEle. Isso se chama de graça. A essência toda da graça é que você não precisa fazer nada para merecer isso. Isso é a bondade de Deus. Isso é bondade. O primeiro milagre que Deus faz é esse para você. Se você está aqui, só para eu saber quantos somos, que nós vamos orar agora. Se você está aqui passando por uma batalha agora na sua vida, eu não quero avançar e falar sobre os outros assuntos sem realmente lidar e orar pela sua vida. Se só você que está passando por uma batalha verdadeira agora, nesse momento, saúde, dinheiro, relacionamentos, não sei o que é, mas você está passando por uma batalha agora. Se essa pessoa é você, rapidamente levanta sua mão, rapidamente, deixa eu ver. Uau! Vocês estão precisando de ação aqui de Deus. Ótimo,
Ótimo, porque quem passa por um dia mal corretamente tem um level up. Ótimo, ótimo. Agora, deixa eu fazer uma outra pergunta, que é separado disso. Você está aqui, durante as minhas palavras, você percebeu uma área na sua vida que está em desordem. Talvez seja a família. Talvez seja seu relacionamento com sua esposa. Talvez seja relacionamento com seus filhos. Talvez seja o seu gerenciamento financeiro. Talvez seja, eu não sei o que é, mas você percebeu que uma área da sua vida está em desordem. E você fala assim, eu não quero viver de um milagre para o outro. Eu quero viver onde Deus flui através de mim, trazendo os milagres através de mim para a vida dos outros. Se essa pessoa é você fala assim, eu percebi uma área de desordem, eu quero oração para eu colocar em ordem essa área da minha vida. Eu quero que Deus me ajude, me dê a força, me dê a coragem. Às vezes é desordem no seu relacionamento, talvez o seu relacionamento com sua namorada está fora de ordem, se você entendeu o que eu estou falando. De repente, eu não sei o que é, mas está em desordem, você fala assim, eu quero viver a abundância de Deus. Eu quero viver essa abundância e eu quero instituir ordem nessa área, uma área específica. Se essa pessoa você tem uma área específica que você quer ordem estabelecida na sua vida. Se essa pessoa, você levanta sua mão rapidamente. Ok. São as mesmas pessoas. Vamos ficar de pé. Vocês, pastor, têm o costume de pessoas vir para frente? Então, se você levantou sua mão, ou mesmo se você não levantou sua mão, mas você quis levantar sua mão, eu queria que você viesse aqui para frente. Nós vamos orar. Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir. Venha, expectativa, venha querendo Deus mover, venha se tiver um teclado, algum louvor, venha e nós vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Senhor, levanta, Senhor, cada homem, cada mulher aqui nesse lugar, Senhor. Senhor, levantamos cada circunstância, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, mova sobre cada um, Pai. Eu levanto, Senhor, cada pessoa precisando de um milagre aqui, Senhor. Cada situação, Pai, que é uma batalha, cada dia mal na nossa vida, Senhor. Cada pessoa passando, Senhor, por uma situação que só sua misericórdia, Senhor. Só o Senhor movendo, Pai. Toque, Senhor, em cada um, Pai. Senhor, restaure relacionamento. Senhor, reacendei, Senhor, paixão por nossa esposa, por nosso marido, Senhor. Reacendei, Senhor, respeito na vida dos nossos filhos, Senhor. Senhor, toque, Senhor, faça um restart, Senhor, no relacionamento nosso com o nosso patrão, com as pessoas no trabalho, com a escola, Senhor. Senhor, libere perdão na nossa vida, Senhor. Mova poderosamente, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Peço, Senhor, que o Senhor faça um mover agora, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Lave, limpe, Senhor, toque na nossa vida, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quebre, Senhor, todo vestígio, Senhor, de desordem em nossa vida. Agora, Senhor, levanta, Senhor, cada pessoa aqui, Pai, precisando, Senhor, que o Senhor alinhe uma área da nossa vida, Senhor. Senhor, aquela área que está em desordem, Pai, Senhor, eu peço, Senhor, que agora comece a colocar em nossa mente, Pai, estratégias, Senhor, de como colocar em ordem. Senhor, nos mostre, Senhor, áreas da nossa vida que precisamos cortar fora, Senhor. Áreas da nossa vida que precisam ser completamente podadas, Senhor. Elimine de nós o argumento que diz assim, mas não é tão ruim assim. Senhor, elimine de nós, Senhor, porque nós queremos que o Senhor mova através de nós. Estamos cansados de viver uma vida boa, agora queremos viver uma vida de abundância, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Ministre através de nós, porque nós temos tempo sobrando, Senhor. Ministre através de nós, porque nós temos paixão por Ti sobrando, Senhor. Ministre, Pai, através da nossa vida, Senhor. Nos use, Senhor, para carregarmos os Seus milagres, Senhor, para os perdidos aqui de Blumenau, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Vamos cantar esse louvor juntos.